Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos mais com um programa Com a Palavra no ar, desde aqui da TV Evangelizar para todo o Brasil e através das redes sociais para todo o mundo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida, meu irmão. Eu desejo também que a proteção maternal de Nossa Senhora esteja aí presente no seu coração, esteja aí presente na sua vida. Quarta-feira, dia 14 de janeiro, nós estamos aí findando quase os primeiros 15 dias do ano de 2026. Vamos aí começando, reativando as nossas atividades, muitas pessoas ainda descansando, de férias, outros vão voltando, alguns já voltaram na semana passada, outros estão voltando nesta semana, outros vão voltar para os seus trabalhos na próxima semana, no próximo mês volta novamente às aulas. É um período de uma maior tranquilidade, então nós queremos, nesse período de maior tranquilidade também, nos aproximarmos mais do nosso Deus. Estamos de férias, quem sabe você esteja de férias da escola, do teu trabalho, quem sabe você esteja começando agora ou vai tirar as férias um pouco mais tarde. Enfim, é importante a gente descansar, mas nós não tiramos férias de Deus. Isso não. Nós não podemos tirar férias das nossas orações, nós não podemos tirar férias da meditação da palavra de Deus, nós não podemos tirar férias da missa, das celebrações de maneira alguma, porque isso faz parte da nossa vida, isso é algo essencial para nós cristãos. Tiramos férias dos nossos trabalhos, das nossas ocupações, que bom que assim seja, mas não podemos tirar férias da nossa espiritualidade. Por isso o programa Com a Palavra, todas as manhãs você vê, de segunda a sexta, nesse horário, nós entramos na sua casa, entramos aí junto com a sua família, para rezarmos e para meditarmos a Palavra de Deus. E nós estamos na quarta-feira, e quarta-feira mariana, é dedicado aqui a Nossa Senhora. Vocês acabaram de ver a celebração da missa, a novena a Nossa Senhora de Guadalupe. Em outros lugares se dedica a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na obra Evangelizar é Preciso, a Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Então nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora por nós, pelas nossas famílias, pelas tuas intenções, pelos teus pedidos, colocar nas mãos amorosas e bondosas de Nossa Senhora as nossas intenções e os nossos pedidos. E nós queremos então iniciar a nossa espiritualidade nesta manhã, o nosso programa Com a Palavra, invocando sobre nós o sinal da nossa redenção, invocando sobre nós a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reze junto comigo essa oração a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado tenha recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, intercedei por nós. Amém. E o nosso tema nesta manhã que nós queremos meditar é a força do sim. Hoje é quarta-feira mariana, então nós olhamos para aquela que em tudo disse fiat, para aquela que em tudo disse sim a Deus, que é a Nossa Senhora. Ela é a mãe do povo fiel. Quem é o povo fiel? São todos aqueles batizados e batizadas, eu e você, que dizemos sim à vontade de Deus. E Nossa Senhora também é a perfeita discípula de Jesus,
Porque Nossa Senhora é a perfeita discípula de Jesus? Porque também em tudo disse sim ao projeto, ao plano de Deus, em tudo disse sim ao projeto e ao plano de Deus manifestado na vida de Jesus. Nós estamos iniciando já um novo ano. Já vimos que nós já iniciamos esse novo ano com as grandes potências brigando, com tensões bélicas. Não sei como você iniciou pessoalmente o teu ano de 2026. Muitas pessoas iniciam o ano, e eu dizia isso lá no programa do dia 1º, que muitas vezes nós colocamos muitas metas, muitos objetivos. Você inicia o ano colocando alguns objetivos e dizendo, bom, eu quero cumprir isso, eu quero cumprir aquilo. Alguns iniciam o ano já fazendo promessas que precisam emagrecer, outros iniciam o ano fazendo promessas que devem fazer academia, outros que vão deixar o refrigerante, que vão deixar o cigarro. Enfim, são muitas metas que se colocam ali. Nós também precisamos colocar metas para a nossa vida espiritual. Nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual e também colocar certas metas. Como foi, olhando para o meu ano de 2025, como foi meu ano de 2025? Rezei mais? Estive mais próximo de Deus? Participei melhor da Sagrada Eucaristia? Porque não adianta só participar da missa por participar. Não adianta você participar da missa porque você é coordenadora e sempre está lá desatento. Não, você participou bem da celebração da Santa Missa? E ao participar bem da celebração da Santa Missa, você precisa se perguntar, bom, o que mais eu posso fazer para melhorar a minha espiritualidade? E como que eu vou fazer a minha espiritualidade para que a minha espiritualidade seja uma espiritualidade melhor na minha vida, no meu coração? Como eu posso fazer com que esse ano de 2026 eu possa ter uma maior comunhão com Deus? E olhando para isso, nós olhamos para a força do sim da Virgem Maria. Ela que em tudo disse sim a Deus. Eu acredito, meu irmão e minha irmã, um dos melhores objetivos que nós podemos fazer para esse ano de 2026 é dizer sim à vontade de Deus. Eu sei que por causa muitas vezes de certas realidades na nossa vida, no nosso coração, nós olhamos para a vontade de Deus, nós olhamos para os planos de Deus com certo medo, com certo temor, mas não. Tendo Nossa Senhora como modelo, tendo Nossa Senhora que diz sim à vontade de Deus, nós também sermos capazes de dizer sim à vontade de Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa sociedade. É necessário que a gente tenha essa docilidade para dizer sim à vontade de Deus. Vontade de Deus que vai se manifestando todos os dias, na minha vida, no meu coração, na minha história. A vontade de Deus não é uma vontade assim que Ele fala lá de cima, no alto do céu, e te dá uma ordem e diz, não, você tem que cumprir. Não. Deus vai movimentando o nosso coração. E ao movimentar o nosso coração, ao movimentar o nosso interior, vai nos mostrando qual caminho Ele deseja que a gente possa trilhar. E quando nós vamos fazendo a vontade de Deus, nós trilhamos o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho de um novo sentido para nós. Porque nós vamos caminhando então na vontade de Deus. E caminhar na vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, não significa que a gente não vai ter dificuldades. Todos nós temos dificuldades, poxa vida. Quem sabe o nosso ano 2026 já começou com algumas dificuldades. Você pode dizer, não, graças a Deus comigo não, bendito seja Deus. Mas para muitas pessoas o ano 2026 já começou com muitas dificuldades. Quando nós falamos da força do sim e nós olhamos para Nossa Senhora, não pensem vocês que a vida de Nossa Senhora foi um mar de rosas porque ela fez a vontade de Deus. Não, ela teve muitas dificuldades. E por ela ter muitas dificuldades, mas mesmo assim ela permaneceu firme ao projeto de Deus. Então uma das metas que eu te convido neste ano de 2026 a fazer é a meta de dizer sim à vontade de Deus. Só você sabe qual é a vontade de Deus para o seu coração e para a sua vida. O que Deus vem pedindo que você faça. Que você seja um melhor pai, uma melhor mãe.
Quem sabe Deus chama você jovem à vida religiosa, à vida sacerdotal. Quem sabe Deus te chama a ter mais paciência, mais amor, mais amabilidade no seu trabalho, no seu emprego. Eu não sei. Só você sabe qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela se manifesta no nosso coração. Então, quando nós nos silenciamos, nós escutamos qual é a vontade de Deus. Deus direciona o nosso coração. E aquilo que vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus: a vontade de Deus também é a vontade do nosso coração. Então, olhar para o nosso interior e ver como está o meu interior, qual é a minha vontade. Aí também se manifesta a vontade de Deus. Claro, se não é uma vontade egoísta, porque muitas vezes as nossas vontades são totalmente egoístas e que visam somente nós e o nosso próprio bem. Não, a vontade de Deus é muito maior do que isso. Então, colocar como meta isso, dizer sim à vontade de Deus, a força do sim. O sim de Nossa Senhora mudou o mundo inteiro. O sim de Nossa Senhora a Deus, a vontade de Deus, trouxe redenção para o mundo inteiro, porque ela trouxe Jesus, ela colaborou com a nossa redenção. Quando nós dizemos sim à vontade de Deus, isso não beneficia somente a nós, beneficia os nossos familiares, beneficia a nossa sociedade, beneficia aqueles que trabalham e que vivem conosco, porque nós somos capazes de dizer sim. Somos capazes e somos dóceis para a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, quando se faz realidade num coração humano, essa vontade de Deus, ela vai beneficiando todos aqueles que estão próximos desse coração humano. Veja os santos. Os santos foram aqueles que foram capazes de dizer sim à vontade de Deus. Os santos sempre estiveram abertos para a vontade de Deus. Os santos sempre souberam a força do sim que eles davam. E ao saber disso, os santos transformaram a humanidade. Os santos transformaram todos aqueles que estavam perto deles. Porque o sim do santo lá de São João Bosco, o sim de São Felipe Neri, o sim de São Francisco Xavier, o sim de Santo Inácio de Loyola e de tantos outros santos e santas, não foi benefício somente para eles. Foi benefício para todos aqueles que estavam junto com eles. O sim que você der a Deus neste ano de 2026 não vai ser somente um benefício para você, vai resultar em benefício para toda a tua família, vai resultar em benefício para todos aqueles que convivem com você. Então, meu irmão e minha irmã, vamos abrir o nosso coração, assim como Nossa Senhora deu o seu sim a Deus, seu sim grandioso a Deus, que nós também, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas que vão se apresentando nesse ano de 2026, a gente possa dar o nosso sim à vontade de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos. Nesta sexta, às 20h, a Camerata Antiqua de Curitiba apresenta um concerto único em comemoração aos 200 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Santa Sé, na Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, em Curitiba, no Paraná. Entrada gratuita. Uma parceria entre a Fundação Cultural de Curitiba e TV Evangelizar. Acompanhe conosco a transmissão nacional aqui, onde você encontra cultura e fé. Se caio a cada instante, na fé confiante, farei com que Ele me levante. Beata Elizabeth da Trindade. Sabia que o sinal da TV Evangelizar pode ficar ainda melhor aí na sua casa? Usando uma antena externa, você potencializa o sinal e garante uma imagem com muito mais qualidade para acompanhar a nossa programação. Aqui do nosso lado, a engenharia está investindo em novos equipamentos e melhorias, porque levar até você a melhor transmissão é nossa prioridade. TV Evangelizar, sinal gratuito de qualidade para todo o Brasil. Atenção! Seus olhos coçam, ardem demais, escorre aquela lágrima quente, você sofre com catarata? Então você precisa do Vision X. Ontem minhas vistas estavam ruins, queimava, saía água e tinha catarata. Aí eu comecei a tomar o Vision X. Aí minhas vistas melhorou. Aí não coçou mais e nem saiu água. Eu recomendo às pessoas
que quer melhorar as vistas, tomar o Vision X, porque foi bom para mim e eu quero que seja bom para vocês. O Vision X foi feito para você que tem dificuldade de enxergar. Com apenas uma cápsula ao dia, o resultado é rápido. Tomei o Vision X e foi muito bom. Eu tô muito bem. Ligando agora, você paga metade do preço e ganha essa linda ecobag. O Padre Cícero é um farol de espiritualidade para o povo do Nordeste e de todo o Brasil. Reconhecido como servo de Deus pelo seu zelo pastoral, está em processo de beatificação pelo Vaticano. Unidos em oração, celebramos juntos a Santa Missa em honra ao Padre Cícero, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, neste dia 20, 6 da manhã, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quarta-feira. O nosso tema é a força do sim. E eu dizia que é um dos objetivos, um dos propósitos que nós deveremos fazer durante esse ano de 2026, é dizer sim ao projeto, ao plano de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. É fazer com que o nosso coração seja mais dócil para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Ao final das contas, Deus deseja a nossa realização, Deus deseja a nossa salvação. Por isso Ele, então, nos pede muitas coisas. Por isso, então, Ele nos apresenta a sua vontade. Por quê? Porque Deus deseja a nossa salvação. E Deus sabe que se nós vivemos as nossas vontades egoístas, nas nossas vontades terríveis, que só pensam em nós mesmos e que nós somos os altos referenciais de nós não conseguiremos ser salvos. Nós não chegaremos à salvação. Por isso, então, Ele nos apresenta o seu caminho, Ele nos apresenta, então, a sua vontade. E nós somos chamados, então, a abraçar a sua vontade. A exemplo de Nossa Senhora, que abraçou a vontade de Deus, que diz sim, a força do sim, que transformou toda a humanidade. A leitura que nós vamos meditar se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 7. Hebreus 10, 7. Nós já estamos praticamente na conclusão da carta aos Hebreus. E agora, o autor sagrado fala do sacerdócio real de Cristo. E o autor, em Hebreus 10, 7, cita um salmo e coloca esse salmo na boca de Jesus, dizendo: por isso eu digo, eis aqui, no livro da vida, está escrito a meu respeito, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nossa Senhora é exemplo daquela que disse sim ao projeto de Deus. Mas não nos esqueçamos, Jesus também, o nosso Salvador, é o exemplo por antonomasia daquele que cumpriu a vontade de Deus. Eis-me aqui, eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. É Jesus dizendo isso a Deus: venho para fazer a tua vontade. E qual é a vontade de Deus? O apóstolo Paulo vai nos esclarecer dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas como eu posso ser salvo se eu não conheço a vontade de Deus? E pior ainda, como eu posso ser salvo se eu conheço a vontade de Deus, mas não a cumpro, não a faço? Vontade de Deus que nós conhecemos, por exemplo, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, quando nós olhamos para os preceitos da igreja, aí nós vemos a vontade de Deus para o coletivo. Não é? Todos nós que somos cristãos católicos deveríamos cumprir o mínimo do que está pedindo nesses mandamentos, do que está pedindo nesses preceitos, é o mínimo. Mas também existe uma vontade de Deus que vai se manifestando internamente no meu coração. Porque Deus vai trabalhando no coração de cada pessoa de maneira diferente. Deus trabalha no teu coração. Deus está trabalhando continuamente no teu coração. Se o teu coração não está apegado ao egoísmo, você consegue ver as moções de Deus. E ao ver as moções de Deus no teu coração, Ele te impulsiona a fazer a sua vontade. Não basta você dizer que você crê em Jesus e que você já está salvo. Não.
A salvação, ela passa também por obras concretas. Os salvados fazem obras. Não ficam de braços cruzados, esperando que o Senhor volte. Não. Senão que trabalham para o bem da humanidade, para o bem das famílias, para o bem da sociedade. É próprio dos salvados fazer isso. Por isso é próprio de mim e de você também trabalhar para que a vontade de Deus se cumpra no hoje da nossa história e da nossa vida. Lembra o que vai dizer Jesus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem diz sim ao projeto de Deus. Quantas são as coisas, meus irmãos, que Deus vem nos pedindo que a gente diga sim. Quantos são os projetos que Deus já nos apresentou e que Deus espera o nosso sim. E nós muitas vezes nos tardamos para dizer sim a Deus. Deus poderia fazer tudo assim, no estalar de dedos, porque Ele é Deus, mas Ele não faz. Ele prefere contar com a nossa ajuda. Ele prefere contar com a ajuda da nossa família, para que o seu plano, para que o seu reino se estenda sobre essa terra. E muitas vezes quando nós dizemos não à vontade de Deus, nós atrasamos os projetos e os planos de Deus. Imagina no mundo que nós vivemos, e olhando não só para o mundo atual, mas para a história, se todos aqueles que passaram na história, se todos aqueles que foram governantes dos povos durante todos os períodos históricos que nós vivemos, dissessem sim ao plano de Deus, nós teríamos um mundo muito diferente, um mundo muito melhor. Mas nós temos um mundo assim por quê? Porque aqueles que vieram antes não disseram sim ao projeto de Deus. Mesmo que por aí andavam alardeando Deus para cima e para baixo, mas foram incapazes de dizer sim à vontade de Deus. E aqueles que nós temos hoje, que só procuram brigas, intrigas, que agora ameaçam guerras bélicas para cima e para baixo, esses também podem ser que alardem e falem de Deus para todos, mas não fazem a vontade de Deus. Que nós então no nosso mundo, na nossa vida concreta, lá na nossa família, na nossa paróquia, na nossa comunidade, com os nossos vizinhos, que a gente possa fazer a vontade de Deus. Trabalhar para um mundo mais humano. Trabalhar para um mundo que possa abraçar também a vontade de Deus. Então temos essa docilidade. Como seria bom se nós tivéssemos essa docilidade para fazer a vontade de Deus. E não olhar para a vontade de Deus como uma ameaça. Veja, o pecado original faz isso, que a gente olhe para a vontade de Deus como se fosse uma ameaça. Não, a vontade de Deus é a nossa realização. A vontade de Deus é a nossa salvação. Por isso, muitas vezes, quando nós vamos nos 10 mandamentos, nós vamos ver que muitas vezes Deus vai falar, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Deus não está falando não faça como um pai que está castrando, não é? Na linguagem psicanalítica, não é isso. O não de Deus significa cuidado. Se você fizer, você pode se machucar. Cuidado. Se você fizer, você pode se ferir. E Deus, como é um pai que nos ama, nos acolhe e quer o nosso bem, não quer ver seus filhos machucados. Não quer se ver os seus filhos feridos por realidades que se apresentam no mundo. Com docilidade, então, meus irmãos, vamos pedir a Deus, no início desse ano, 2026, há poucos dias começamos o ano, quem sabe você ainda está de férias, né? Nem voltou ainda, mas pedir a Deus essa graça de termos essa docilidade para fazer a sua vontade. Porque é na vontade de Deus que nós encontramos a nossa realização como pessoa. Todo ser humano nasceu para se realizar. E a maior frustração de todos nós, da raça humana, é quando nós enveredamos um caminho e vemos que esse caminho não está nos trazendo realização. Ao final das contas, esse caminho está nos trazendo sempre frustração. Isso é a maior tristeza para o ser humano, porque o nosso coração foi feito para se realizar. Se realizar profissionalmente, se realizar socialmente, se realizar familiarmente, se realizar pessoalmente. O nosso coração foi feito para isso. Quando nós olhamos para o nosso interior e vemos que nós não estamos nos realizando, ou que nós não nos realizamos, então nós caímos numa tristeza. E o melhor caminho para que a gente se realize
é dizer sim ao projeto de Deus. É dizer sim àquilo que Deus vai nos propondo dia a dia na nossa vida, no nosso coração, na nossa história. E não são coisas estrondosas que Deus nos pede, porque quando nós vamos às Sagradas Escrituras, nós vemos que o Deus de Jesus não é esse Deus de fazer coisas estrondosas. Não é seu modo operante. Ele faz, mas não é isso. Não costuma fazer isso todo o tempo. É nas pequenas coisas, é no dia a dia que Deus vai mostrando qual é a vontade dele para nós. Quando Deus nos pede que tenhamos mais paciência, quando Deus nos pede para perdoar, quando Deus nos pede para não ser essa pessoa maldosa, manipuladora, que gosta de fofoca, quando Deus nos pede para que a gente seja mais humildes, não sejamos tão arrogantes e tão soberbos. É nas pequenas coisas, então, é no dia a dia que Deus vai mostrando qual é a vontade dele para mim e para você. E é no dia a dia que a gente vai dizendo, sim, eu aceito a vontade de Deus, ou então nós vamos dizendo, não, eu não aceito. E agora aqui, aceitar a vontade de Deus não é somente dizer com palavras, era aquilo que eu dizia, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é só falar com palavras, e sim, eu faço a vontade de Deus, bendito seja Deus, não. O que demonstra se eu estou fazendo, se eu estou dando sim a Deus, é as minhas atitudes no meu dia a dia. É como eu sou como pessoa, como eu sou como padre, como pai, como mãe, como filho, como avô, como avó. É nessas coisas que então eu vou vendo se eu estou fazendo realmente a vontade de Deus. É no cotidiano da minha vida. Não é só nas minhas palavras, são nas minhas atitudes também. E por isso muitas vezes a gente precisa ser honesto conosco mesmo e dizer, e essas minhas atitudes de rancor, de ódio, de calúnia, de fofoca, de difamação, isso está me levando a fazer a vontade de Deus? É óbvio que não está me levando. Cuidado, porque se a morte nos pega nesse mundo, provavelmente o nosso futuro não vai ser um futuro de realização junto de Deus. Temos tempo para fazer a vontade de Deus neste mundo, nessa história. Então comecemos a fazer a vontade de Deus. Vamos deixar de lado as nossas vontades egoístas. Vamos deixar de lado o nosso rancor, o nosso medo. Vamos deixar de lado as nossas raivas, as nossas invejas e começar a colocar a vontade de Deus em prática no nosso coração e na nossa vida. E assim como nós começamos, nós vamos concluir. Aquela que tudo fez a vontade de Deus é a Virgem Maria. Então nós queremos pedir à nossa abençoada Mãe que nos ajude a fazermos sempre a vontade de Deus. Sempre dizermos sim a Deus que deseja a nossa salvação. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos capazes de em tudo dizer sim ao projeto de Deus para a nossa vida. E a bênção do Deus Todo-Poderoso sobre você e sobre a sua família, na intercessão da fiel discípula de Jesus, Nossa Senhora, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Voltamos amanhã com mais um programa Com a Palavra. Fique agora com o Bom Dia Evangelizar. Parabéns pelo teu ministério, 31 anos de vida sacerdotal. Um abraço. Parabéns pelos seus 31 anos